Pai do Senhor, meu povo abençoado. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor. Glória a Deus pela vida de cada um, amém? Mais uma vez estamos ao vivo para aprendermos a palavra de Deus. Porque a igreja não passará pela grande tribulação, amém? Porque a igreja não passará pela grande tribulação. Nos acompanhe nesta aula, amém? Quero já saudar nossa irmã Carol, amém? Deus abençoe. Nossa irmã Dayana, né? Deus abençoe a vida de vocês. Nós queremos, hoje será uma aula fenomenal, amém? Uma aula extraordinária, que nós vamos conhecer alguns aspectos e atributos da igreja também, né? Porque tem muitas pessoas que estamos vivendo um tempo caótico e as pessoas já colocam a igreja como se estivesse passando pela grande tribulação, né? Então nós ouvimos grandes absurdos e queremos aqui, biblicamente, né, discorrer esse assunto sobre o GT, né, a grande tribulação, amém? Nós possamos compreender esse assunto, amém? Porque senão nós vamos viver desesperados, mas essas pessoas que estão desesperadas é porque não conhecem a Bíblia, né? Não conhecem, não procuram conhecer a palavra de Deus. Mas aí nós vamos, biblicamente, em uma aula muito bem elaborada, vocês vão entender por que a igreja não passará pela grande tribulação. Amém? Queremos saudar também o nosso irmão, o pastor Luciano, que está assistindo. Amém? Se puder compartilhar aí com esse link, né? Com os amados irmãos. Amém? Vamos já estar iniciando, em nome de Jesus, esta aula sobre a grande tribulação. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão aqui ao vivo. Vamos iniciar. E os irmãos vão chegando aí na aula. Amém? Peço para vocês que estão assistindo começarem, não saiam da live. Amém? Ou porque o importante é você estar desde o começo até o final, para você entender o que nós vamos passar aqui. Amém? Nós do Instituto Bíblico Bethesda estamos com esse projeto de ensinar a palavra de Deus. Você que tem o desejo de aprender a palavra de Deus, amém? Esteja conosco. Nós estamos aí nos nossos núcleos, também nas nossas aulas online. Amém? Quero saudar a irmã Rosilene, que acabou de entrar. Você que está aí, puder dar um glória a Deus, amém? Comentar aí, apertar o coraçãozinho aí. Quando você aperta o coraçãozinho, eu sei que você está dando um glória a Deus, amém? E assim nós vamos nos comunicando aqui. Eu sei que você está sentindo aí a presença de Deus, amém? Senhor, nós queremos te agradecer por mais este momento, Senhor, em que nós vamos, Senhor, debruçar diante da tua palavra, Pai. Senhor, eu quero orar, Senhor, pelos alunos, Senhor, pelas pessoas que estão, Senhor, do outro lado. Senhor, que o Senhor possa, a tua palavra possa ir, Senhor, até o coração deles, Pai. Que eles possam ser cheios da tua glória e da tua paz, Pai. Que excede todo o entendimento, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos iniciar então. Para nós iniciarmos, nós precisamos entender os aspectos sobre a grande tribulação. Amém? O que é a grande tribulação? Nós sabemos que muitos crentes, as pessoas cristãs, elas temem até essa palavra, né? A grande tribulação, né? Ou o período, né? Em que a igreja será, ou seja, a terra será afligida, né? Pelos 7 selos, né? Pelas taças, né? E pelas trombetas, né? Que vão aí trazer um castigo, a ira de Deus, né? Sobre a terra, né? Então, o que nós precisamos entender?
Nós precisamos compreender desde o começo. Então, eu peço que vocês prestem bem atenção para nós, nesta aula, você sair dessa live entendendo o que é grande tribulação, o que é arrebatamento, o que é segunda vinda, amém? E o que é reino milenar de Cristo. Então, nós vamos tentar fazer um resumo bem prático para você entender. Então, você que está assistindo, abra a sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo 25, amém? Levítico, capítulo 25, para nós iniciarmos, amém? Deus abençoe a nossa irmã Débora também, nossa aluna que está assistindo. Se você puder aí comentar, dar um glória a Deus, apertar aí o coraçãozinho, amém? Eu vou aqui sentir que vocês estão aí ouvindo muito bem e também estão aí com atenção na aula, amém? Então, se alguém puder colocar para mim aí Levítico, capítulo 25, amém? Levítico 25. Levítico 25, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo... Aqui nós vamos ler alguns versículos, amém? Que diz assim, ó. E falou o Senhor Jeová a Moisés, no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrares na terra que vos dou, a terra guardará o descanso ao Senhor. Versículo 3. 6 anos semeará o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e recolherás o teu fruto. Então, Deus está no Monte Sinai, Deus está dando uma ordem a Moisés, dizendo assim: Moisés, quando entrares na terra que mana leite e mel, olha só, dê uma ordem ao povo, que eles, durante um ciclo de 6 anos, de 7 anos, né? De 7 anos, mas 6 anos eles semeariam e 7 anos eles guardariam, o 7º ano eles guardariam o descanso da terra, né? Então, para vocês começarem a entender, então Deus, ele está dando o quê? Um ciclo de 7 anos. Esse ciclo de 7 anos é chamado de anos sabáticos. Por quê? Porque eles semeariam na terra 6 anos, porém no 7º ano eles não semeariam, eles deixariam a terra descansar e eles viveriam da provisão de Deus na vida deles. Amém? Então é importante você entender isso, os anos sabáticos. Como que eram esses anos sabáticos? Olha só. Então, os anos sabáticos eram assim, ó, olha só. Eram ciclos de 7 em 7 anos. Então, tinham 7, 21, 28, 32, 42, 49. Quando chegava no ciclo do 49, no ano 50, eles comemoravam o quê? O ano jubileu. Amém? Então, toda a escatologia bíblica, meus irmãos, toda a escatologia bíblica está ligada aos anos sabáticos. Então, por isso que as pessoas elas fazem uma confusão muito grande, colocando a igreja na grande tribulação. Por quê? Porque elas não compreendem, elas se esquecem dos anos sabáticos que Deus havia determinado sobre o povo. Então, Levítico, amém? Levítico capítulo 25, se alguém puder colocar aí para mim, escrever aí, Levítico capítulo 25, versículo 3, nós estamos lendo. Versículo 4, está assim, ó. Mas no 7º ano a terra terá descanso solene, consagrado ao Senhor Jeová, e não semearás no teu campo, e nem darás a tua vinha. Então, Deus está dando um ciclo de 7 anos, que é os anos sabáticos. 6 anos eles semeariam. Porém, no 7º ano, eles não semeariam, eles deixariam o quê? A terra em descanso. A terra teria o seu descanso e eles viveriam do que Deus daria para ele. Amém? Do que Deus daria para eles. Porém, no 6º ano, era o ano da tríplice colheita. Então, Deus ele daria ali provisão para os próximos 3 anos. Era algo, irmãos, extraordinário que Deus fez com o povo, dando esses anos sabáticos. Então, eles completariam 7 anos, amém? No 7º ano, eles descansariam, aí depois começariam mais um ciclo de 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, que seria o quê? O ano, porque eles iam na sequência. Então, aqui, ó. Estou indo bem devagar para você entender. Então, o primeiro ano, o primeiro ciclo, 7 anos, o segundo ciclo de 14. Então, quando se encerrava um ciclo de 7, se começava o 8º, o 9º, até se findar o 14. Aí eles descansariam, a terra descansaria novamente. Aí eles começariam o 15, 16, 17, 18, até chegar no 21, que a terra descansaria. Até eles alcançarem o ano 49 dessas semanas sabáticas. Amém? Por quê? Porque cada 7 anos era chamada de semana. Semana. Amém? Então, olha só. Cada ano era ano. Cada 7 anos era chamada de semana. Então, cada semana, quando você ouve na Bíblia uma semana, eram contadas 7 anos. Amém? Então, uma semana se dá aqui um total de 7 anos. Amém? Então, versículo 5. E o que nascer espontaneamente, a tua colheita anterior, não sagarás, e não vitimarás as uvas das tuas vinhas, e destendida, e será o ano solene de descanso para a terra, que é o 7º ano. Agora, vá lá para o versículo 11. Olha só, vai falar o que nós estamos falando. Jubileu vos será o ano 50º. Lembra aqui, ó? Quando eles encerravam todo esse ciclo dos 49 anos, no ano 50, aqui, ó, no ano 50, era o ano jubileu. Então, o que era esse ano jubileu? Todas as compras que eram feitas nesses ciclos de semanas, de anos, eram devolvidas no jubileu, no ano 50. As terras eram devolvidas, era um ano de liberdade, era um ano, irmãos, que os escravos eram soltos, que as terras que eram compradas eram devolvidas ao seu dono se eles não tivessem o dinheiro para resgatar antes do ano jubileu. Então, com o ano 50, o ano jubileu é um ano de liberdade. E eu já nessa live, ser profeta na tua vida. Jesus é o nosso jubileu, porque ele nos deu a liberdade. Ele nos devolveu novamente a terra. Amém? Que Adão havia perdido lá no Éden. Ele perdeu ali a escritura da terra, Adão. Mas Jesus é o nosso ano jubileu. Ele nos devolveu, né, o penhor da terra. Ele nos deu a liberdade, porque até então nós éramos escravos do pecado e da morte. Nós estávamos condenados à morte, mas Cristo nos libertou. Amém? Tipologicamente. Então, aqui eles viviam esses ciclos aqui de anos. Por que é importante nós sabemos, vocês que estão chegando agora, por que é importante nós sabemos dos anos sabáticos? Por quê? Porque se você não entender, ter um pouco, pelo menos, de entendimento dos anos sabáticos, você não tem a grande tribulação. Por que aconteceu a grande tribulação? Então vamos lá, vamos seguindo. Então, até aqui, vocês estão entendendo que o povo judeu tinha que seguir esses ciclos de 7 anos. Eles tinham o 3º, 4º, 5º, 6º mês, o 6º ano, né, para colher, para plantar, mas no 7º ano eles tinham que deixar a terra descansar. Eles não poderiam semear na terra, porque era um descanso da terra. Então, existiam esses ciclos. Então, e quando se atingia os anos 49, no ano 50, era o ano jubileu. Amém? Ficou bem claro isso? Amém? Em nome de Jesus. Se alguém puder escrever aí para nós, os irmãos hoje não querem escrever, escrever aqui para nós, em nome de Jesus, Levítico capítulo 25, ciclos de 7 anos, semanas, né? Semanas de anos, amém? Em nome de Jesus, para nós seguirmos aqui. Então, o que nós entendemos? Que dentro dessas semanas de anos, porque nós só vamos entender a grande tribulação, se nós compreendemos essas semanas. Então, uma semana equivale a 7
anos. Amém? 7 anos. Amém? Olha só. Uma semana equivale a 7 anos. Amém? Então, nós temos o quê? As gerações. As gerações. De Abraão até Davi, 490 anos. De Davi até o cativeiro babilônico, mais 490 anos. Do cativeiro babilônico até Cristo, mais 490 anos. Até Cristo. Então nós temos essas gerações. O que acontece? Por que o povo foi levado ao cativeiro? Cativeiro. Olha só. Cativeiro babilônico. Olha só, cativeiro babilônico. Eis a questão. Deus permitiu que o povo fosse levado ao cativeiro para quê? Para que o povo pagasse os anos sabáticos que eles ficaram devendo. Então, de Davi até o cativeiro, olha só, de Davi até o cativeiro, eles deixaram de pagar os anos sabáticos, que é o descanso da terra. Então, o que Deus faz? Deus permite que o povo vá para o cativeiro, no ano, olha só, de Zedequias, que teve os olhos perfurados pelo rei da Babilônia. Então, Deus permite que o povo seja levado ao cativeiro babilônico. Para quê? Para que lá o povo pagasse, irmãos, os anos sabáticos que eles ficaram devendo. Eles só foram levados cativos porque eles não pagaram, não deixaram a terra descansar no 7º ano. Então, dentro do cativeiro, Deus, ele diz assim, ó, nosso Deus, irmãos, não é um Deus que cobra parceladamente. Então, dentro do cativeiro, ele mostra o motivo porque eles estão ali. Vamos lá, Daniel capítulo 9. Quem puder aí colocar para mim, por favor, Daniel capítulo 9. Não comecei a aula ainda, para você entender. Olha só, Daniel capítulo 9. Abra aí, por favor, em nome de Jesus. Se vocês estão me escutando, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 24. Amém? Então é isso, olha aqui, ó. De Davi até o cativeiro, eles não pagaram os anos sabáticos. Então, Deus cobra deles. Deus permite que eles são levados para o cativeiro e lá ele dá sentença. Olha só. Daniel capítulo 9, versículo 24. Quem puder colocar aí para mim, por favor, em nome de Jesus. Daniel capítulo 9, versículo 24, diz assim, ó: 70 semanas serão, olha só, decretadas sobre o povo de Israel. Então, olha só, 70 vezes 7, os irmãos que é bom de matemática, se alguém puder colocar aí, vai dar 490 anos. Amém? Olha só. 70, olha aqui, ó. 70 vezes 7 vai dar 490 anos. É o tanto de ano que eles deixaram. Lembra da geração, do tempo da geração que eu falei que de Davi até o cativeiro babilônico dava 490 anos. E do cativeiro até Cristo dá mais 490 anos. Então, Deus ele põe tudo, né, dentro da conta ali. Então, por eles não pagarem os anos sabáticos, eles ficaram devendo. Então, dentro do cativeiro, Deus decreta, olha só, 70 semanas estão destinadas sobre quem? Sobre o povo. Irmãos,
A Bíblia é bem clara, está dizendo assim, ó, 70 semanas estão sendo destinadas sobre o povo de Israel. Amém? Não está falando assim, ó, 70 semanas estão destinadas às nações. Não. Está dizendo 70 semanas estão destinadas ao povo de Israel. Então, acompanhe comigo, olha só. Dentro do cativeiro, um anjo aparece a Daniel e diz, ó, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo de Israel e sobre a sua santa cidade. Olha só, para quê? Para exterminar a transgressão, para tirar o pecado e para expiar a iniquidade e para trazer justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Amém? Então, um anjo aparece, irmão, só que é tremendo. Quando você começa a entender, a compreender as 70 semanas, você sabe que a igreja não passará pela grande tribulação. Olha só, acompanhe comigo. Então, dentro do cativeiro, aleluia, você pode dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Aperta o coraçãozinho, digita aí um glória a Deus, porque dentro do cativeiro, Deus se revela a Daniel e diz assim, ó, 70 semanas. Sabe os anos sabáticos que vocês não me pagaram? Então, mas eu estou sobre você, sobre o teu povo, Israel. Amém? Então, 70 semanas estavam destinadas ao povo de Israel. Em nome de Jesus. Aí, queria achar uma folha aqui vazia. Aí, é isso aqui. Então, olha só. 70 semanas estavam destinadas ao povo de Israel. Isso aqui é tremendo. Então, 70 semanas. Olha só. Uma semana, como eu falei para vocês, uma semana é igual a 7 anos. Né? Então, se você fizer 70 vezes 7, vai dar 490 anos. Então, eles tinham que pagar 490 anos daquilo que eles ficaram devendo. Então, quando que se começa a pagar essas 70 semanas? Quando Neemias capítulo 2, ele sobe para reconstruir os muros de Israel e também o templo. Ageu participa dessa restauração, Esdras. Então, se começa a contar ali. Então, desde o começo até o final da construção do templo, eles usaram 7 semanas. Então, 7 semanas de anos, que vai dar um total, 7 vezes 7, 49 anos. Amém? Amém? Então, da reconstrução do templo até Cristo, olha só, eles passaram por mais 62 semanas. Amém? 62 semanas de anos. Amém? Então aqui, ó. Olha só. Da reconstrução. Então Neemias, ele sobe para reconstruir o templo. Então, eles demoraram aqui a reconstrução do templo, tudo 7 semanas, 49 anos. Então, da reconstrução do templo até Cristo, eles passou-se o tempo de mais 62 semanas, que vai dar um total, olha só, 62 vezes 62 vezes 7, quanto que vai dar? Amém? Quero louvar a Deus pela Ana Cristina que está assistindo aqui conosco, amém? Quem tem calculado aí? 62 semanas de anos vezes 7 é igual 434, amém? 434 anos, então, da reconstrução até Cristo. Porém, eles já haviam gastado 49 anos, amém? 49 anos para reconstruir o templo. Então, 434 mais 49. Quanto que vai dar aí, irmãos? Bem? Os irmãos que tem calculadora aí, 434, me ajude. 434 mais 49, quanto que vai dar? Por favor, coloque aí, digite aí para nós. Quem pode? Estão me ouvindo, amém?
434 mais 49. Quem pode colocar aí, por favor? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quanto que vai dar? Quem pode colocar aí para nós? 434 mais 49. Amém? Coloque o valor aí. Quanto que vai dar? Me ajude aí, em nome de Jesus. Qual é o valor que vai dar? 439 mais 49. 434 mais 49. 434 mais 49. Vamos lá. 483. Então coloca aí, por favor, amor, por favor. 483 anos. Amém? 483 anos. Amém, irmãos? Estão me escutando aí? Então, olha só. No cativeiro, o anjo aparece para Daniel e diz, 70 semanas de anos estão destinadas sobre o meu povo, Israel. 70 semanas de anos vezes 7, que é o ciclo de cada ano sabático, vai dar 490 anos. Então, começou a se contar desde Neemias, quando ele sobe para reconstruir os muros do templo e o templo. E aí eles gastam ali 7 semanas de anos, que dá um total de 49 anos. Então, a partir destes 49 anos até Cristo, foram mais 62 semanas de anos. Amém? Então, vai dar um total de 434. Se nós ajuntarmos 434 mais 49 do começo da reconstrução, vai dar um total de 483 anos. Amém? 483 anos. Restando 7 anos para 490 anos prometido lá no cativeiro para Daniel. Amém? Se você fizer a conta das semanas, olha só, eles gastaram 7 semanas para reconstruir e mais 62 semanas para até da reconstrução até Cristo. Então dá um total de 69 semanas. Restando uma semana para completar os 490 anos decretados sobre Israel. Amém? Então, partindo disso, você entendendo isso, amém? Em nome de Jesus, você entendendo isso, que as 70 semanas são a povo de Israel, eles cumpriram 483 anos, restam 7 anos, faltando uma semana, 7 anos. Quem aí já compreendeu aqui o mistério? Porque se faltam os 7 anos, é os 7 anos da grande tribulação. Porém, olha só, vou fazer aqui um reloginho. Vou fazer um reloginho aqui para você, bem? Você entender, olha só. Dá um glória a Deus aí, irmãos, em nome de Jesus. No relógio de Deus, olha só. No relógio de Deus, então, 7 semanas, reconstrução do templo. Amém? Então, olha só, no relógio de Deus, vamos aqui com calma agora, no relógio de Deus, foram 490 anos, 70 semanas, 490 anos, decretado. Então, na reconstrução do templo, eles gastaram 7 semanas, que dá um total de 49 anos. Amém? Desde a reconstrução do templo, Neemias capítulo 2. Aí, vem aqui até Cristo, que é mais 62 semanas, que é um total de 434 anos. Amém? Então tá aqui, semanas, amém? Olha só. 62 semanas, total de 434 anos. Então, 434 anos mais 49 vai dar um total de 483 anos. Restando 7 anos para se cumprir. Só que aí, Jesus, amém? Olha só. Jesus nasce aqui, nos 483 anos, Jesus nasce, né? Coloquei Jesus aqui, porque Jesus nasce no estábulo, amém? Ele é colocado numa manjedoura,
Amém? Então, Jesus aqui está na manjedoura. Então, ele nasce faltando o quê? 7 anos. E Jesus começa a cumprir. Amém? Cumprir o seu propósito. Olha só. Jesus começa a cumprir o seu propósito. Peraí. Começa a cumprir o seu propósito. Porém, o que acontece que o relógio de Deus ele para? O que acontece na contagem que o relógio de Deus para? Porque estava sendo contado para Israel. Jesus ele veio para Israel. Bem? Então, o que acontece? Quando Jesus ele aparece e começa a estabelecer o seu ministério, e quando ele vai nas terras de uma mulher chamada Ciro Felícia, bem? Ciro Felícia, e quando irmãos, imagine, olha só, quando ele encontra com aquela mulher, perceba, Jesus ele não queria, não podia atender, ele até queria, mas ele não podia atender, porque ele havia vindo para o povo de Israel. Amém? Glória a Deus. Então, tanto que ele diz assim, ó, se é lícito eu tirar o pão das criancinhas e dar aos cachorros? E aquela mulher, a fé daquela mulher foi extraordinária. Por quê? Porque ela diz assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Por quê? Porque Jesus havia vindo para a nação de Israel. Só que a fé daquela mulher foi muito grande. E o que era aquela mulher? Aquela mulher era israelita? Não. Aquela mulher era gentílica. Era gentil. Amém? Uma mulher gentil. Então, quando Jesus cura a filha daquela mulher que estava endemoniada, o relógio de Deus ele para no 483 anos. O relógio de Deus para aqui, ó. 483. Restando 7 anos. Por quê? Porque Jesus ele cura uma mulher que não é de Israel. Então, começa a se contar dali por diante, começa a se contar o quê? A era dos gentios. Jesus para de tratar com Israel e começa a tratar com a igreja. Aleluia. Oh, aleluia, meu Deus, eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar, irmãos. E quando chegar, irmãos, no arrebatamento da igreja, lá no céu, lá na glória, eu quero abraçar essa mulher, porque essa mulher, irmão, foi o ponto inicial da nossa salvação, irmãos. Foi o ponto inicial da nossa salvação, porque quando Jesus ele ouve e se atenta à súplica daquela mulher, à humilhação daquela mulher, porque Jesus havia sofrendo ali rejeição do próprio povo, mas perceba que os milagres, irmãos, aconteceram de pessoas que não estavam ligadas a Israel. Então, a partir daquele momento, Deus fala assim, então, Jesus, trata com os gentios. Porque se Israel ele não quer a salvação, ele não quer a glória, ele não quer, né, a eternidade agora, então comece a tratar com a igreja. Trate com a igreja. Deixa com Israel, nós tratamos mais para frente. Então, Jesus começa a tratar com a igreja. Aí, nós temos 3 tipos de dispensação que Paulo fala aos Efésios. Amém? Nós temos a primeira dispensação dos mistérios, amém? Que vem desde antes da criação até Jesus Cristo, que aí começa a dispensação da graça, amém? Da graça. Então, aquela mulher, a Ciro Felícia, ela inaugurou a graça. É bem importante dizer que sempre existiu a graça, amém? Desde lá do Éden até Cristo. Em Cristo ela se manifestou a graça. Porém, sempre existiu a graça. Amém? Sempre existiu. Aleluia. Então, nós temos a dispensação dos mistérios, que vem desde antes da criação até Cristo. De Cristo para frente, a graça. E até o arrebatamento da igreja vai ter a graça. Aí vai se inaugurar outra dispensação, a plenitude dos tempos. Amém? Então nós temos 3 tipos. Nós temos
a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. Alguns tempos, né? E isso é louvável porque eles dizem que existem 7 dispensações, mas, irmãos, não é bíblico, amém? Foi algo que um teólogo, amém, ele colocou para ajudar, né? Mas não é bíblico. Agora, essas 3 são bíblicas. Efésios capítulo 3, versículo 9, vai falar da dispensação dos mistérios, amém? Efésios capítulo 3, versículo 2, vai falar da dispensação da graça, e Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, vai falar da dispensação da plenitude dos tempos, amém? Então, essas são as 3 dispensações. Então, a partir do momento que Cristo começa a tratar com a igreja e não com Israel, então Israel ficou 7 anos. E eles precisam pagar esses 7 anos que eles ficaram devendo, porque só pagaram 483 anos. Amém? Então, quando que vai acontecer este pagamento? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. No arrebatamento da igreja. A esposa vai ser o rapto. Quando a igreja for arrebatada, Deus começa a tratar com quem? Com Israel. Aleluia. Lembra dos 7 anos? Os 7 anos que ficaram faltando das semanas, né? Das 70 semanas destinadas a Israel? Lembra dos 7 anos? Porque eles só cumpriram 483 anos? Então, vai ser cobrado aqui, ó. 7 anos. 7 anos. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Que Jesus começa a tratar com quem? Com Israel, irmãos. Com Israel. Nesse tempo aqui, ele trata com a igreja. Também trata com Israel. Se um judeu aceitar Cristo e se converter e se arrepender, ele também vai ser salvo no arrebatamento. Mas nós sabemos que o judeu ortodoxo, ele tem coração duro. Ele espera Cristo até hoje. Ele está esperando Cristo. E de tanto eles falarem, a gente tem povo cristão dizendo, Cristo está voltando, Cristo está voltando. Porque quando o anticristo aparecer, irmãos, eles vão dizer, este é o Cristo em que os profetas antigos profetizaram. Este é o Cristo que Moisés disse que surgiria um como ele, para guiar o povo em meio ao deserto. Então, eles abraçarão, o povo de Israel abraçará nos primeiros 3 anos e meio, porque ele trará paz, uma falsa paz, irmãos, uma falsa paz. E Deus começará a tratar o quê? Os 7 anos, então ele começará a tratar com Israel, a salvação de Israel, amém? Deus começará a tratar a salvação de Israel, porque, olha só, eu queria ler um texto com você, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá, Mateus capítulo 13, por favor. Mateus capítulo 13. Eu queria ver um texto com você para você ver como Deus ele vai tratar. Olha só, não saia da live, não perca a bênção, em nome de Jesus. Mateus capítulo 13, aqui hoje é uma noite de pão para a sua vida, amém? Mateus capítulo 13, versículo 43. 43, amém? Então não perca isso, olha só. Mateus capítulo 13, versículo 43, amém? Olha só. Diz assim, ó. Então os justos, olha só, resplandecerão como o sol. E o reino do meu Pai, olha só, os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para entender, ouça. Amém? Quem puder colocar em Mateus capítulo 13, versículo 43, 44 agora. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. Amém? Tesouro. Amém? Primeiro elemento do reino de Deus, tesouro. Olha só. Escondido no campo, o qual certo homem, depois de encontrá-lo, esconde-o, então o vende, olha só, e de gozo vai e vende tudo o que pertence e compra aquele campo. Amém? Então, o reino de Deus
é como um tesouro. Versículo 45, olha só. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um mercador que procura boas pérolas. Então, segundo elemento do reino, pérolas. Amém? Pérolas. Olha só, que ao encontrar uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto lhe pertencia e a comprou. Igualmente, o reino dos céus, olha só, terceiro elemento, é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolhe toda espécie de peixe. Peixe. Então nós temos, no reino dos céus, nós temos tesouro, nós temos pérolas e nós temos peixe. Olha só, o tesouro aqui representa Israel. Israel. Amém? É o tesouro escondido. Oh, glória a Deus, aleluia. A pérola aqui representa a igreja, a igreja. A igreja, amém? A igreja é a pérola, irmãos, que foi encontrada. Aleluia. E o peixe representa as nações. As nações. Olha só. Então, no reino de Deus vai ter Israel, vai ter o povo judeu, vai ter a igreja e vai ter também a nação, as nações. Por quê? Porque na dispensação da graça, Deus está tratando com quem? Com a igreja. Então, Deus está tratando com a pérola que foi achada, que estava escondida e foi achada. Mas Deus tratará na grande tribulação com Israel, que é o tesouro. Amém? E Deus tratará com as nações no reino milenar de Cristo, aonde as nações terão que servir ao reinado de Cristo. Irmãos, Cristo descerá na terra. A Bíblia vai dizer que não irmãos, ela ficará no alto céu e ela iluminará toda a terra. Sabe o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Nós não veremos mais a noite, porque a glória da Nova Jerusalém, irmãos, vai inundar toda a terra. E Jesus, ele reinará, irmãos, reinará na terra com cajado, com vara. Se prostrar diante do reinado de Cristo. Irmãos, isso será profético e tremendo para as nossas vidas, porque está havendo salvação na graça, haverá salvação na grande tribulação e haverá salvação também no reino milenar, porque nós sabemos que quando Jesus descer aqui, ó, no Monte das Oliveiras, com a igreja, porque quando Cristo vem pela segunda vez, ele está vindo das bodas. Nós aprendemos ontem, ele está vindo das bodas. No Monte das Oliveiras, quando ele sairá, irmãos, ele apresentará com glória. E aí as nações dirão: quem te deu esse poder? Porque quem te titulou rei? Quem disse que você é rei? Aí Jesus vai dizer assim, vai acontecer em Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 13, Zacarias capítulo 11, irmãos, Zacarias capítulo 9, ele dirá assim: vocês me intitularam rei. Lembra quando vocês colocaram uma coroa e dizer: não é tu rei dos judeus? Na sua crucificação, o próprio povo intitulou rei. Aí ele dirá: mas tu és aquele Cristo que nossos antepassados mataram? Então, a prova de que Cristo ressuscitado é ele, porque até hoje o povo de Israel crê que o corpo de Cristo foi roubado, ele apresentará as suas feridas. Aleluia. Irmãos, e que a Bíblia diz que sangra até hoje, sai sangue até hoje. Irmãos, porque as feridas na mão de Jesus, as feridas, é a prova, irmãos, sobre as nações. As nações inteiras, irmãos, as nações inteiras se curvarão diante de Cristo no reino milenar. Então, nós temos o quê? Nós temos esses três povos. Então, nós não podemos colocar, irmãos, pelo amor de Deus, não coloque a igreja na grande tribulação, porque a igreja será tirada antes da grande tribulação. Por quê? Porque a igreja é esposa, e a esposa de Cristo. Irmão, deixa eu perguntar, nós que casamos, quando nós casamos, nós vamos deixar nossa esposa sofrer, depois nós vamos buscar ela toda acabada? Não, irmãos.
Ele quer a sua igreja. Então, antes, irmãos, ao soar da trombeta, não a trombeta que anunciará a abertura dos 7 selos, não. Ainda antes vai ter um soar da trombeta. Porque a Bíblia diz que ao soar da trombeta, que existiam vários tipos de trombeta, de toque de trombeta, existia o toque do chofar, que era para reunir o povo, e o outro toque era para o povo ir. Então, esse toque do chofar, da trombeta, vai ser para reunir, que a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, que ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão, e depois nós que estamos vivos em Cristo nos reuniremos com eles, com os que estão mortos, para juntos sermos assuntos ao céu. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus, porque nós estamos passando pelo princípio das dores, nós estamos passando por tantas lutas, irmãos, porque, irmãos, tem uma coroa reservada para cada um de nós, aleluia. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela nossa irmã Maria Rita, que está nos assistindo, nossa irmã Sandra. Não será um tempo de glória, um tempo que, irmãos, eu anseio, a minha alma, o meu espírito anseia esse momento do arrebatamento da igreja. Irmãos, um tempo que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, e nós estaremos junto com Cristo, irmãos, nas bodas. Que glória que vai ser, irmãos, aleluia. Oh, labassuri, cantará, bassuri, mandarai. Será um tempo extraordinário, irmãos. Aí, tem pessoas que dizem, não, a igreja vai passar. Existe sim uma igreja que vai ficar. Existe sim uma igreja que vai ficar para a grande tribulação, que é a falsa igreja. A igreja ecumênica. Você vai ver que Apocalipse capítulo 17, ela monta a sua tenda, aonde o anticristo usará essa igreja como cavalo. Aleluia. Irmãos, não queira ficar, porque a igreja ecumênica, ela será a junção de todas as religiões. É essa igreja que vai ficar para a grande tribulação. Irmão, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Filadélfia. Sabe as 7 igrejas da Ásia? Nós estamos vivendo ali os últimos tempos da igreja de Filadélfia, porque quem vai ficar, a igreja que vai ficar, é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia que Jesus diz, olha, você não é quente nem fria, por isso que eu vou vomitar, você não é quente nem fria, porque ela vai ficar em cima do muro, ela vai porque ele usará a religião. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo usará a religião, irmãos, para colocar paz na humanidade. Porque o que traz guerra na humanidade hoje? Irmão, são os conceitos religiosos. Por que o cristianismo não entra lá na China? Porque eles têm a sua religião. Qual é a briga de Israel com o islamismo? São religiões que não se batem, mas Israel saberá o caminho para colocar a paz. Ele trará para a igreja que fica, a igreja que é chamada, olha só, o livro de Apocalipse chama essa igreja de prostituta, que ela vai ser chamada de prostituta na terra. Essa igreja vai ficar, mas a igreja, o organismo, irmãos, ela vai subir. E o mais interessante, sabe o que eu vejo, irmãos? O inimigo pensou que, fechando as igrejas, muitos iriam, irmãos, pastores iam desistir, evangelistas, mestres, obreiros iriam desistir, mas pelo contrário, irmãos, a igreja se talvez o diabo diz assim, pregue agora, eu quero ver você pregar. Irmão, nós vemos mais pregações ainda nas redes sociais. Aí talvez o inimigo diz assim, vai, evangeliza agora, eu quero ver com a igreja fechada. E irmãos, e a palavra de Deus está alcançando lugares, irmãos, em que fisicamente nós não alcançaríamos. A igreja, o organismo, irmãos, a igreja não é templo, a igreja não é parede, nós somos organismo, o corpo de Cristo, e o corpo, irmãos, todas as vezes que a igreja passou por uma dificuldade,
ela sempre se multiplicou, irmãos. Desde a antiguidade, irmãos, quando eles pensavam que iriam acabar com a igreja, fazendo um mártir, através daquele mártir, nasceriam outras igrejas, outras fé no coração de pessoas que estavam ali em volta, e a igreja se multiplicava. A igreja foi perseguida, a igreja primitiva foi perseguida, mas, irmãos, a Bíblia vai dizer que cada um foi saindo, o apóstolo Pedro, apóstolo João, irmãos, cada um que foi saindo, Filipe, eles saíram, irmãos, levando as boas novas, levando a palavra, porque a igreja não é quatro paredes, igreja somos nós. E nós podemos ser igreja em qualquer lugar, seja ele na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja ele em qualquer lugar, nós podemos ser igreja, irmãos. Cristo quer nos ensinar que nós podemos ser igreja em qualquer lugar, nós podemos pregar em qualquer lugar, nós podemos evangelizar, nós podemos, irmãos, concretizar o id de Cristo em qualquer lugar. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, para nós encerrarmos essa live, olha só, então, as 70 semanas de Daniel é o ponto. Se nós não entendemos as 70 semanas de Daniel, nós vamos colocar a igreja na grande tribulação. Por quê? Daniel, capítulo 9, versículo 24, vai dizer que as 70 semanas está destinada a Israel, não às nações. Amém? Então, você que está com sua Bíblia, abra aí comigo. 2 Tessalonicenses. Amém? 2 Tessalonicenses. Desculpa, 1 Tessalonicenses, primeira, tá? Capítulo 5, versículo 1. Amém? Capítulo 5, versículo 1. Amém? Capítulo 5, versículo 1. Louva a Deus por vocês que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pelas suas vidas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, ó. Mas acerca dos tempos proféticos, das estações, irmãos, não há necessidade que eu vos escreva. Versículo 2. Porque a vós sabeis perfeitamente que o dia da vinda do nosso Senhor virá inesperadamente. Irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 até o versículo 3, Paulo está falando sobre Israel. Amém? Olha, aguarde, olha só. Então o versículo 2 está dizendo: porque vós sabeis perfeitamente que o dia da segunda vinda, irmãos, do nosso Senhor, irmãos, quando Jesus vier a segunda vinda com a igreja, irmão, vai pegar Israel de surpresa. Vai pegar as nações de surpresa. Agora, o arrebatamento da igreja, irmãos, não vai ser surpresa. Amém? O arrebatamento da igreja não vai ser surpresa. Olha só, escute. Olha só. A vinda do nosso Senhor, ela virá inesperadamente, assim como um ladrão. Quem espera o ladrão vir? Ninguém. Se nós esperássemos, nós chamávamos o quê? A polícia, o guarda, andávamos com o guarda-costa. Então, a segunda vinda, irmãos, porque vai vir quando Israel, irmãos, menos esperar. Aí, eles não vão esperar. O versículo 3, pois quando disserem paz e segurança. Aleluia. Irmãos, são os primeiros, olha só, os primeiros 3 anos e meio do anticristo, qual será as palavras deles? Paz e segurança. Bem? Uma falsa paz e uma falsa segurança. Então virá sobre eles, olha só, a destruição repentina, que é nos 3 anos e meio finais. Amém? Como as dores de um parto à mulher grávida, e de modo algum escaparão. Então, eles não vão poder escapar, eles vão ter que passar esse processo. Existe aqui nos 3 anos e meio finais da grande tribulação, porque nós temos o arrebatamento da igreja. Amém? Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês é que nos últimos 3 anos e meio, da grande tribulação, aonde o anticristo se unirá ao falso profeta, né, e o falso profeta virá do islamismo,
porque o maior desejo dele é destruir Israel, o povo de Israel, o maior desejo deles é destruir. Então, ele fará um acordo com o anticristo, porque nesses primeiros 3 anos e meio, a popularidade, né, de o anticristo não estará muito boa. Então o anticristo fará um acordo com eles, com o anticristo, com o falso profeta, e ali dentro desse acordo ele falará: eu te ajudo, porém eu quero destruir a nação de Israel e trocar o nome de Israel para Sodoma, Egito e Sodoma. Então vai ser uma coisa, irmãos, muito feia. Eu não quero estar aqui e quero que você também não esteja aqui em nome de Jesus, amém? Que nós estejamos na glória, nas bodas, em nome de Jesus. No versículo 4 vai dizer, ó, mas vós, irmãos, aí ele começa a falar para a igreja. Então Paulo está falando para Israel, agora ele começa a falar no versículo 4 para nós, igreja. Faça essa diferença, olha só. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Primeira palavra que ele fala, trevas. Amém? Olha só. Não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda. Por quê? Porque nós não vamos estar nas trevas, que é o quê? A grande tribulação. Nós não vamos estar, aquele dia não vai nos surpreender, porque nós vamos estar nas bodas, na glória. Amém? Então, olha só, para aquele dia não se vos surpreenda como um ladrão. Versículo 5, porque todos vós sois filhos da luz. Irmãos, olha a segunda palavra, luz. Amém? Luz. Porque todos nós somos filhos da luz e do dia, e não sois filhos da noite. Então nós temos, olha só, trevas, nós temos luz e nós temos noite. Amém? Nós temos, olha só, trevas é a grande tribulação. A noite é a lei e a luz é a graça. Então, aonde nós entramos aqui? Na luz. Porque ele está falando assim, ó, mas vocês não estão em trevas, porém vocês são filhos da luz, da graça. E quem é filho da graça, irmãos, estiver com Cristo, verdadeiramente não passará pelas trevas, que é a grande tribulação. Então nós precisamos entender isso. Versículo 6, portanto, não durmamos como os demais, mas pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite, aleluia, dormem, e os que se embriagam na noite, se embriagam. Mas nós que somos filho do dia, ele cita de novo, somos filho do dia, da graça. Olha só, somos filho do dia. Sejamos sóbrios em nossa mente, vestindo-nos com a couraça da fé e do amor e tendo posto o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou. Irmãos, olha só. Irmãos, pega essa. Se você não pegar essa agora, não pega mais. Amém? Porque Deus não nos destinou a ira, a grande tribulação. O dia da ira de Deus. Deus não nos destinou para a ira. Irmãos, dá um glória a Deus. Isso aqui vale 1000 glória a Deus, 1000 coraçãozinho aí. Olha só, Deus não nos destinou para o dia da ira, senão para a posse da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, ou estando despertos ou dormindo, vivamos juntamente com Ele. Então, irmãos, Deus não nos destinou para o dia da ira, porque nós somos filhos da luz. Então, irmãos, pegue essa palavra. Irmãos, vamos viver, vamos entender os sinais dos princípios das dores e viver, irmãos, o arrebatamento da igreja. Irmãos, e vamos contemplar o arrebatamento da igreja. Vamos, irmãos, estar ansioso, a nossa alma precisa, nossos cultos. Irmãos, quando a nossa igreja voltar ao templo com os nossos cultos, nós precisamos, irmãos, ser melhores do que nós éramos antes. A nossa adoração precisa ser melhor do que nós adorávamos antes. Nós precisamos, irmãos, estar mais unidos em unidade, esquecer as desavenças, esquecer, irmãos, o disse-me-disse e se concentrar, irmãos, no alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Olha só.
Vamos lá, Apocalipse capítulo 7, para me encerrar. Amém? Amém, irmãos? Já estamos com 1 hora de live. Apocalipse capítulo 3. Olha só. Isso aqui é muito forte, irmãos. Olha só. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Amém? Nós sabemos que nós estamos vivendo o tempo da igreja de Filadélfia. Vai ficar a igreja de Laodiceia. Eu já falei isso. Então, olha só. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz: porque guardaste a minha palavra, que provou a tua perseverança. Então, irmãos, o que vai fazer nós herdarmos o arrebatamento da igreja? Primeiro, guardar a palavra. Aleluia. Será que você tem guardado a palavra? Será que você tem menosprezado a palavra? Se você guardar a palavra, olha só, a palavra vai trazer perseverança. Olha só, que provou a tua perseverança. Aleluia. Que também, olha só, então, provou a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo inteiro, e que provará os habitantes da terra. Aleluia. Vocês podem dar uma glória a Deus, irmãos? Eu estou cheio aqui da glória de Deus, porque, irmãos, esse versículo aqui, eu amo esse versículo, porque, irmãos, porque daste a minha palavra, aleluia, a minha palavra que vai provar a nossa perseverança, amém? Porque muitos, irmãos, muitos, até vão da palavra, muitos até estão dentro da igreja, mas não guardam a palavra, e se você olhar para a vida deles, você vai ver que eles não têm perseverança. Porque você conhece, irmãos, quem guarda a palavra. Quem guarda a palavra no coração, não na mente, mas no coração. Irmão, quem guarda a palavra no coração, irmão, você sabe. Ele não para por qualquer coisa. Ele não deixa de ir ao culto por qualquer coisa. Mas quem não tem a palavra, irmão, não tem perseverança. Ele não continua. Ele começa e para. Aí começa a vir as lutas, as dificuldades, ele para. Porque a vida, irmãos, cristã, irmão, não é um favo de mel. A vida cristã é lutas atrás de lutas, guerras atrás de guerras. Esse evangelho que eles dizem por aí, venha para Cristo e você será rico, você será multiplicamente abençoado. Não, esse evangelho nós cremos na bênção do Senhor, nós cremos na bênção do Senhor. Sim, nós cremos sim, que Deus ele pode abençoar, mas não existe. Amém? Então, a perseverança, irmãos, olha só, porque nós guardamos a palavra. Então, Deus ele também te guardará. Guardará como, irmãos? Aleluia. Aleluia. Pega essa aqui agora, irmãos. Olha só. Ele te guardará. Ele te livrará da ira que virá sobre o mundo. Ele te guardará nos seus aposentos, na Nova Jerusalém. Ele te guardará, que João viu ela descendo e ela continua descendo. Quando ela tiver 7 anos do destino dela aqui, a igreja será tomada. E aqui continuará, irmãos, e a ira, os 7 selos. Os 7 selos é porque o poceiro, que é Cristo, porque ele recuperou, né, a escritura da terra, porque Satanás havia colocado um preço na terra. Ele colocou um preço de sangue, só que não é qualquer sangue, sangue inocente. Então, Jesus veio e paga o preço, porém, Satanás não consegue pegar. Porque você compra um terreno, mas não consegue pegar o dinheiro. Porque ele depositou lá em cima, nas regiões celestiais. Ele entrou no tabernáculo celestial. Hebreus fala sobre isso. Ele depositou o sangue, aleluia, que fala melhor do que Abel no altar, irmãos, no altar celestial. Então, o pagamento está lá em cima, porém Satanás não pode pegar, porque ele é um foragido.
Amém? Então ele fala assim, aí ele é aquele cara, aquela pessoa birrenta que fala assim, já que eu não tenho, eu também não saio da terra. Então, os 7 selos, os selos sendo abertos, para que o poceiro que está na terra, amém? Aí vai falar do parente remidor. O poceiro que está na terra, ele precisa sair, amém? Então Deus vai mandar a ira dele sobre a terra, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, não saia. Eu queria deixar um último versículo para você. Último versículo. Último versículo. Não saia, pelo amor de Deus. Fique aí. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Então, 7 anos antes nós seremos tomados. Amém? Como será que nós vamos estar lá? Nas você. Salmo 46. E quando chegar lá em cima, e você ouvir esse salmo, você vai lembrar dessa aula, você vai dizer, eu ouvi um professor, irmãos, um professor numa live que ele disse mesmo que nós cantaríamos esse louvor nas bodas. Olha só, esse louvor é profético, Salmo 46, amém? Ele não se cumpriu ainda. Salmo 46, nós vamos entoar esse louvor nas bodas, irmãos, dá um glória a Deus. Olha só, Salmo 46. Irmãos, quando Deus ele arrebatar a sua igreja, o rapto da igreja, ele traz a igreja para os seus aposentos. Então nós cantaremos assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, dos 7 anos lá embaixo. Portanto, não temeremos, ainda que a terra lá embaixo, com o anticristo, com o falso profeta, com o Leviatã, se mude. Olha só, e ainda que os montes se removam para o coração dos mares, e as águas rujam e espumejam pela sua fúria, os montes se estremeçam. Olha só, nós estaremos seguros, aleluia, Senhor, lá na Nova Jerusalém, porque no verso 4 diz, há um rio, nós estaremos diante de um rio cujas correntes alegram. O que? Alegra o que? A cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus o ajuntará desde o clarear da manhã. Lá embaixo, as nações, olha só, lá embaixo, na grande tribulação, olha só, os reis abalam. Ele levantou sua voz e a terra se derreteu, porque tudo está no controle de Deus. Versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, nós igreja, nós que estaremos nos seus aposentos, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí Jesus chamará nós para vermos, olha só, ele diz assim, ó, vinde igreja, contemplai as proezas do Senhor, que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco do anticristo, corta a lança do falso profeta e queima os carros no fogo. Aí ele diz, rendei-vos e sabeis que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações na minha segunda vinda, lá no Monte das Oliveiras. Serei exaltado sobre toda a terra, porque o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Irmãos, eu quero encerrar essa live dizendo para você, Deus abençoe a sua vida, que nós possamos ter perseverança e paz no coração para alcançarmos a nossa salvação. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus. Assista, reassista essa live. Deus abençoe a vida de vocês.